Boa noite para você. Agora 7 horas e 5 minutos, 6 minutinhos já. Foi anunciado hoje o congelamento do ICMS sobre os combustíveis por 90 dias. A medida é uma tentativa de conter os vários aumentos recentes para o consumidor agora na hora de abastecer o carro. Mas é melhor não se animar muito não, viu? Porque essa decisão não impede que o valor do litro seja reajustado. E se tiver algum desconto, ele deve ser bem pequeno. Até chegar na bomba, o combustível sofre uma série de reajustes. É um caminho de aumentos que vai desde a refinaria, transporte para o posto, margem de lucro até chegar nos impostos. Entre eles o ICMS, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. Ele é um tributo estadual e a porcentagem muda de um estado para o outro. Aqui em Goiás, o ICMS é de 30%. Para calcular o ICMS, os estados usam o preço médio dos combustíveis dos últimos 15 dias. Mas nessa sexta-feira, o CONFAZ, Conselho Nacional de Política Fazendária, decidiu parar com esse cálculo por 3 meses. O valor do ICMS vai ficar congelado numa tentativa de frear os aumentos. A medida começa a valer no dia 1º de novembro e vai até 31 de janeiro de 2022. Para o Sindiposto, o congelamento do ICMS é um pequeno alívio para os consumidores, mas não resolve o problema do aumento constante dos combustíveis. E a decisão de hoje não impede novos reajustes. Nós dependemos fundamentalmente da Petrobras, né? Não adianta todo esse esforço, vamos falar do Estado, de abrir mão dessa receita, né? Que ele estaria abrindo mão de receita. E a Petrobras continuar aumentando o preço, né? Que não vai resolver o problema nosso nem do consumidor, né? Que precisamos ter preços mais acessíveis ao bolso e ao orçamento do brasileiro. O motivador mesmo que propulsiona o preço é exatamente o preço da Petrobras, que depende do dólar e do barril de petróleo. Na prática, o congelamento do ICMS pode influenciar bem pouco na vida do motorista. A nosso pedido, o Sindiposto fez as contas. Com o litro da gasolina comum custando R$ 7,27, o Estado arrecada de ICMS R$ 2,18 por litro. Supondo que tenha um aumento da Petrobras e o valor da gasolina passe para R$ 7,47. O valor do ICMS seria R$ 2,24. Pelo congelamento, é só esse aumento de 6 centavos que o motorista deixaria de pagar. Para essa advogada tributarista, mesmo com o congelamento, os estados ainda vão continuar arrecadando muito. Não vai ter perda de arrecadação, ele vai se manter parado ali. Então, se o preço lá fora, no mercado internacional, continuar a subir, porque antes o Estado estava ganhando conforme o aumento do preço ou da importação ou do custo da produção. Então, se o custo da Petrobras aumentava, o valor que o Estado também receberia de ICMS aumentava também. O Estado ele vai continuar arrecadando o mesmo valor, mesmo se o preço lá fora aumente. Para os motoristas, a medida até ajuda, mas por pouco tempo. Pode até resolver no primeiro momento, mas se não mudar essa forma de cotar o combustível, não resolve. Futuramente acaba voltando a mesma coisa. Agora a gente fala de um tiroteio na BR-060. A gente vai para Anápolis ao vivo conversar com o repórter Vinícius Colini, que tem mais informações para a gente. Foi uma troca de tiros entre um traficante, né, Vinícius, e a polícia. Então, como eu disse, foi na BR-060 ali em Alexânia, né? Boa noite para você. Oi, Gabi, boa noite para você, boa noite para todos. Exatamente, os agentes da CPE verificavam uma denúncia de tráfico de drogas na cidade quando viram o exato momento em que um homem entregava drogas ali para uma outra pessoa. Os policiais abordaram essa pessoa que recebia as drogas e também uma mulher que era responsável ali pela casa onde essa droga seria guardada. Esses 2 suspeitos foram presos em flagrantes. Depois disso, essas equipes seguiram aí para encontrar esse terceiro suspeito e localizaram
estavam ele na BR-060. Quando esse homem viu os policiais, ele fugiu para dentro da mata. Nesse momento teve uma troca de tiros, esse homem ele foi atingido, ele não resistiu aos ferimentos e morreu ali no local mesmo com o acionamento do SAMU, né? Os motoristas que passavam ali pela BR-060 tiveram um trânsito lento, né? Viram ali esse congestionamento, mas o trânsito foi liberado logo em sequência. A polícia apreendeu aí 4 quilos de maconha, também a arma e a moto aí que foi usada para fazer essa entrega, Gabi. Obrigada, viu, pelas informações. A Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículo prendeu um homem investigado por um assalto numa farmácia. O crime foi registrado pelas câmeras de segurança em Santo Antônio de Goiás. 2 pessoas participam do assalto. Um entra na farmácia e o outro vai até o carro estacionado e que vai ser roubado e usado na fuga depois. Ele manda a passageira sair. Lá dentro, eles ameaçam os funcionários e os clientes. Um deles vai até o caixa. Além de levar o dinheiro da loja, eles revistam um cliente em busca de mais coisas para roubar. São momentos de muita atenção. Todo mundo foi forçado a ficar numa sala no fundo da farmácia. Os assaltantes foram identificados pela polícia. Um deles morreu num confronto. O outro, Paulo Henrique Alves, foi preso e, segundo a polícia, confessou o crime. O carro roubado foi encontrado no setor Urias Magalhães, em Goiânia. Muita violência, né, gente? Em Santa Helena teve confusão em frente à delegacia. Essa confusão aí foi por conta de familiares e amigos de um jovem que morreu num acidente de trânsito no mês passado. Eles se revoltaram com a chegada do homem suspeito de ser o responsável pela batida. A dor de parentes e amigos do jovem era ouvida pelos gritos. Você acabou com a minha família, rapaz! Você não sabe o que é cuidar da minha casa! Todo filho é meu filho, rapaz! O protesto em frente à delegacia de Santa Helena cobrava por justiça pela morte de Valfredo Neto Brito, de 18 anos. Ele morreu num acidente de trânsito no último dia 27 de setembro. Câmeras de segurança registraram o momento da batida. O jovem estava numa moto e foi atingido num cruzamento por um carro. Depois do acidente, o motorista do carro fugiu. A Polícia Civil descobriu que este motorista, no dia da batida, estava bêbado, o que pode ter sido o motivo da fuga dele. Além disso, ele ainda teria depredado o carro para fraudar o recebimento do seguro. O veículo foi encontrado numa rodovia entre Goiás e Minas Gerais. Já o motorista foi preso esta semana na cidade de Formiga, em Minas. Segundo o delegado responsável por esse caso, o motorista pode responder pelos crimes de homicídio doloso quando tem a intenção de matar, também por embriaguez, omissão de socorro e também por fraude, né, que o homem teria cometido para receber o seguro desse carro. Em Anápolis, o dono de uma cadela foi preso por maus tratos. Uma denúncia levou a polícia até esse terreno baldio aí no bairro de Lourdes. Os policiais encontraram a cadela que estava presa, gente, no meio de entulhos e muito lixo, sem água e sem qualquer condição de higiene, sem comida também. Essa cadela foi resgatada e entregue à Associação Protetora e Amiga dos Animais. E o homem que mantinha a cadela nessas condições terríveis aí, ele foi preso em flagrante pelo crime de maus tratos a animal doméstico. Ele foi levado para o presídio. Terça-feira, 2 de novembro, é dia de finados e por isso muita gente está pegando estrada, né? Muitos viajam para visitar os cemitérios e tem outros também que querem mesmo aproveitar esses dias de folga. Então a gente vai saber como é que está a movimentação nas BRs. Eu converso com o Eduardo Marins, que tem as informações para a gente lá do sudoeste do estado. Boa noite, Edu. Oi, Gabi, boa noite para você, boa noite para todo mundo. A gente fala ao vivo aqui da BR-060, rodovia que liga Rio Verde até Jataí e também até a capital Goiânia. O movimento já é um pouco mais intenso do que em dias comuns, como a gente vê aqui ao fundo, né? Bastante caminhão, bastante veículos passando por aqui e a orientação da PRF é igual em todas as operações, né? Redobrar a atenção em relação à velocidade, ao uso do cinto de segurança, as ultrapassagens proibidas. Inclusive, essa operação começa hoje e vai até às 11h59 de terça-feira. Muita atenção, os policiais vão estar nas rodovias federais aqui do estado fiscalizando e também orientando os motoristas, né? Agora, outro alerta que a gente traz, principalmente aqui na região sudoeste, é em relação ao tempo, porque tem previsão de chuvas isoladas a partir de hoje até domingo aqui na região sudoeste. Já segunda e terça-feira,
Tem previsão então de chuvas fortes, de temporais e ventos fortes aqui para nossa região. Esse alerta é do CIMEGO, portanto, você motorista que vai pegar a rodovia, muita atenção. A gente sabe que pista molhada pode provocar acidentes, né? A pista fica escorregadia, então muita atenção. Só para ter uma ideia, em setembro agora, né, nas rodovias federais de todo o país, os acidentes provocados por causa de pista molhada aumentou 6% se a gente comparar com o mesmo período do ano passado. Portanto, você que vai pegar a estrada, vai pegar a rodovia para curtir esse feriadão, muita atenção, boa viagem para todo mundo. E como a gente estava falando, né, sobre chuva, sobre tempestade, vamos ver mais detalhes agora na previsão do tempo para todo o estado. O tempo fica estável em Goiás neste sábado. Tem sol e nebulosidade. Faz calor na maior parte do dia. A máxima fica para o oeste em 37 graus. Tem pouca chance de chuva para amanhã. O maior volume é no sudoeste goiano, com 18 milímetros. Veja como fica o tempo em Pirenópolis. A máxima é de 33 graus, mínima de 20 e 4 milímetros de chuva. Chuva fraca, mais que na rodovia é um perigo, né, gente? Antes de movimentar as rodovias, ainda falando desse assunto, essa sexta-feira agora foi movimentada também em muitas oficinas mecânicas, tudo para deixar certinho os carros aí e viajar sem dor de cabeça. E se você aí de casa ainda está planejando passar o feriado em algum lugar, ainda vai pegar a estrada, fica de olho nas dicas. Pneu careca dá multa e pode causar acidente. Esse não passou no teste. Vai ter que trocar antes de botar o carro na estrada. A condição dos pneus é primordial para a segurança de todo mundo que está viajando. Nessa oficina mecânica em Anápolis, o número de revisões de veículos nessa véspera de feriado aumentou 15%. A gente verifica o nível de óleo para não ter problema, o sistema de arrefecimento, que é o nível de água do motor. Faz a revisão dos freios, verificação de freios, nível do óleo de freio. Checar as rodas, os faróis e setas tem que estar na lista de qualquer viagem. E para quem deixou para a última hora, o risco é atrasar a partida por causa de algum item que precisa de reparo. O ideal seria na faixa de 3 a 4 dias antes da data da viagem, exatamente. Porque se tiver algo mais sério, você consegue resolver a tempo hábil. Apesar da legislação não exigir mais os faróis acesos durante o dia, a Polícia Rodoviária Federal alerta para mantê-los ligados o tempo todo. Isso aumenta a visibilidade dos outros motoristas e pedestres. As crianças com menos de 7 anos e meio de idade precisam ser transportadas no equipamento de segurança adequado para a idade e tamanho de cada uma, que vão desde o bebê conforto, a cadeirinha e o assento de elevação. No feriado da Padroeira, em 12 de outubro, 38 motoristas foram multados por transportarem crianças sem cadeirinha. E com previsão de chuva em muitas regiões do estado, é preciso mais cuidado ainda nas rodovias. É necessário que o condutor deixe os faróis de luz baixa sempre acesos, principalmente embaixo de chuva, para que ele seja mais visível, né, e redobrar a atenção. Em Lusiânia, um homem de 37 anos morreu depois de sofrer um choque elétrico. A família disse que Sandro Rodrigues dos Santos recebeu essa descarga elétrica quando estava tentando instalar uma tomada num quarto dessa casa. Segundo os familiares, ele estava sem equipamentos de segurança e o homem foi socorrido por profissionais de saúde que trabalham ali num postinho que fica bem perto da casa dele. Só que nem assim também ele resistiu, foi muito forte esse choque, né? Os socorristas do SAMU confirmaram a morte. A segunda etapa da campanha de vacinação do gado contra a febre aftosa começa na segunda-feira, dia 1º de novembro. Mas a venda dessas doses já está liberada a partir de hoje. A Tássia Fernandes está em Jataí e tem os detalhes para a gente dessa campanha, porque, Tássia, os pecuaristas aí têm que imunizar o rebanho, né? Qual que é o rebanho, qual idade, aí, por qual período de rebanho nessa etapa. E a gente sabe que eles antecipam essa venda da vacina até para o pessoal aproveitar o feriado também, para começar a imunização, né? Boa noite para você.
Essa é a ideia mesmo, Gabi, antecipar essa vacinação. Boa noite para você, para todo mundo que acompanha a gente. Nesta etapa devem ser vacinados os animais que têm até 2 anos de idade. E essa imunização pode ser feita até o dia 30 de novembro. O pecuarista também precisa informar para a Agrodefesa que cumpriu direitinho essa vacinação. E essa declaração para a Agrodefesa pode ser entregue num prazo maior, até o dia 7 de dezembro. Goiás é considerado estado de zona livre da aftosa com vacinação e a imunização é importante porque é justamente esse status que contribui para as exportações da carne que é produzida aqui no nosso estado. Aqui em Jataí, a dose da vacina contra a raiva está custando em média R$ 1,50, teve uma alta, está 20% mais cara do que em maio, quando foi realizada a primeira etapa da campanha de vacinação contra a doença. E a vacinação contra a aftosa, ela é obrigatória em todo o estado. E junto com a aftosa, o pecuarista também precisa imunizar o rebanho contra a raiva. Já a vacinação contra a raiva não é obrigatória em todo o estado, em 121 municípios, e a lista desses municípios está no site da Agrodefesa, viu, Gabi? Volto com você. Obrigada, viu, Tássia, pelas informações. O Ministério Público pede a suspensão do repasse de R$ 800 mil da Prefeitura de Goiatuba para o Goiatuba Esporte Clube. O Ministério Público aponta irregularidades no convênio entre o município e esse time de futebol. A gente vai ao vivo, então, para o sul do estado com a repórter Luana Nunes, que tem as informações e conta pra gente aí, né, Luana, quais são essas irregularidades que foram apontadas. Boa noite para você. Ei, Gabi, boa noite para você e para todos. Segundo o Ministério Público, o clube não tem um plano de aplicação desses valores repassados. E é por isso que o MP pediu a suspensão desse repasse de R$ 800 mil da Prefeitura de Goiatuba para o Goiatuba Esporte Clube. Ainda segundo o MP, esse convênio não tem regras definidas sobre a utilização do dinheiro, o que fere o princípio da legalidade e da transparência de recursos públicos. O Ministério Público também diz que o convênio faz a previsão de investimentos no desporto amador e profissional, mas que os repasses são especialmente destinados para financiar a atividade profissional do clube, que não configuram como desportivas educacionais, como prevê a legislação. Por esses motivos, o Ministério Público pediu, então, a anulação desse valor, né, que foi repassado da Prefeitura de Goiatuba para o Goiatuba Esporte Clube. Gabi. Obrigada, Luana. E ainda sobre esse caso, né, o Goiatuba Esporte Clube não quis se manifestar, já a Prefeitura de Goiatuba não retornou ao nosso contato. A partir do mês que vem, vai ser possível usar o Pix para fazer saques e também receber troco em dinheiro durante as compras, viu? A previsão é de que essa mudança comece a valer já no dia 29 de novembro. A Rainara tem o costume de fazer pagamentos por meio do Pix e já está pensando nas vantagens. É muito bom, né? E vai facilitar mais, vai ajudar mais, né? E a gente está enfrentando fila no banco. Para fazer saques, vai ser só apontar a câmera do celular para o QR Code disponível no estabelecimento comercial ou agência bancária, fazer o Pix e retirar o dinheiro. Na segunda modalidade, o cliente poderá pagar, usando o Pix, um valor a mais pela compra e receber o troco em dinheiro. O comércio que oferecer essas opções poderá receber das instituições financeiras de 25 a 95 centavos por cada transação. Vai ter um retorno para a gente do comércio e a gente ajuda também nossos clientes de alguma maneira. Nas duas modalidades, o valor das transações vai ser limitado a R$ 500 durante o dia e R$ 100 entre 8 da noite e 6 da manhã. E quem oferecer o serviço também vai poder decidir pela disponibilização de valores mais baixos. A oferta de saques ou de troco em dinheiro com pagamento pelo Pix é opcional para os estabelecimentos comerciais e não tem custo para as pessoas físicas e microempreendedores individuais, para até 8 transações por mês. Às vezes as pessoas, assim como eu, que têm a conta digital, não têm acesso a um caixa eletrônico mais rápido, você puder fazer o Pix para a loja e a loja te ressarcir o dinheiro, eu achei assim uma tacada de mestre, muito interessante isso para o comércio. O hospital de campanha de Catalão foi desativado por conta da baixa procura por atendimentos da Covid-19.
Boa notícia, né? O HCamp funcionava desde agosto do ano passado e fez cerca de 25 mil atendimentos. Era a porta de entrada para quem estava com Covid-19. Tinha 32 leitos e agora, com essa desativação, o hospital volta a atender as mães e crianças como já era antigamente. Agora, dessa forma, o Hospital Materno-Infantil que vai passar a usar, então, toda essa estrutura que antes era do HCamp. E as igrejas estão mobilizadas para aumentar o número de pessoas vacinadas contra a Covid-19. São várias as ações, tudo para tentar conscientizar os fiéis sobre a importância de se proteger, procurando também por uma unidade de saúde. As iniciativas têm dado resultado. Vacinação, um ato de amor e fé. Porque a vacinação, ela é um bem para o coletivo. E Jesus, a preocupação de Jesus era com o coletivo. A igreja, ela é uma aliada da ciência e a ciência da igreja. As igrejas se unem para mobilizar os fiéis pela mesma causa, a vacinação contra a Covid-19. É que a campanha anda em ritmo lento no estado. Quase 1 milhão de goianos que já podem ainda não foram se vacinar. Até agora, em Goiás, pouco mais de 40% da população completaram a imunização. Para que mais pessoas estejam protegidas, a Igreja Presbiteriana Luz, na capital, incentiva os fiéis. Lembra da importância da vacina e dos cuidados durante os cultos online. E como sempre dizemos, um ato de amor que podemos ter uns pelos outros é seguindo todas as normas de segurança do Covid-19. E nas redes sociais também. O pastor Jean, que está sempre pedindo para todo mundo se proteger, dá o exemplo. Pessoal, é isso aí, segunda dose. Vamos lá, todo mundo vacinar. Deus é soberano e Ele já mandou, inclusive, esse e-mail para abençoar a nossa vida. A publicação empolgou os fiéis. Coisa boa, pastor. Parabéns. Glória a Deus. Essas ações não querem reforçar só a importância da vacinação e das pessoas estarem protegidas, mas dos fiéis poderem voltar a se encontrar. Aqui na igreja, por exemplo, um dos critérios para os cultos voltarem a ser realizados era de que mais pessoas estivessem protegidas. Depois do pessoal cobrar e acompanhar as famílias, a iniciativa teve resultado e o número de imunizados aumentou. Segundo o pastor, 80% dos fiéis da igreja já estão vacinados com pelo menos uma dose. Se ela fala, Deus me ajuda, Deus me protege, Deus manda a ferramenta. Aí ela fala, não, Deus, mas essa ferramenta eu não quero. Isso eu tenho dificuldade de entender. Então, graças a Deus, a nossa comunidade está consciente e com isso a gente está podendo a cada dia ver aos poucos as coisas caminharem para esse novo normal, diríamos assim. Uma das maiores tolices é separar fé e ciência, como se as duas coisas fossem opostas. A conscientização 1 por 1 trouxe resultados também no Santuário Basílica Sagrada Família, em Goiânia. Das postagens nas redes sociais mostrando os padres se vacinando, para as conversas individuais. Todos os dias, fiéis que ainda estão em dúvida sobre a vacinação são atendidos. E os sacerdotes têm argumento de sobra para convencer as pessoas. O direito individual, ele é importante? É fundamental, mas o coletivo sobrepõe. E Cristo é o Cristo do coletivo, o Cristo de todos. Eu vim para que todos tenham vida, que todos sejam vacinados. E a vacina salva. E a vacina salva. É uma forma de amor ao próximo, né, gente? Hoje é o Dia Nacional do Livro. Uma pesquisa mostrou que o incentivo à leitura geralmente vem de alguém perto da gente que gosta muito de ler. E não tem como falar desse dia sem lembrar de Cora Coralina, que continua influenciando uma nova geração. O Brasil deixa de ser um país e passa a ser uma colônia de doentes com cheiro de flores. O tema é familiar, uma pandemia, mas em O Enigma das Flores, são elas, com doce perfume, que causam a destruição mundial. Apesar da coincidência, a história foi escrita em 2015. O livro, que ainda nem foi publicado, é o 8º do escritor Isaac Pires. Escrever um livro é você tornar a sua imaginação, as histórias que passam pela sua mente em letras, em arte. E quando as pessoas leem as suas obras, você se sente satisfeito. O brasileiro lê, em média, 5 livros por ano, mas só 2,5 inteiros, o restante em partes.
A mesma pesquisa que mostrou esse dado revelou ainda que um dos fatores que mais influenciam a leitura é o incentivo de alguém, principalmente dos professores e dos pais. Para o presidente da Associação Nacional de Livrarias, o apoio à leitura no país tem muito o que melhorar. O principal estimulador da leitura é o poder público, seja federal, seja estadual, seja municipal, mas é fundamental que se desenvolvam políticas de estímulo à leitura eficientes e eficazes. O Antônio tinha preguiça de ler, até que uma figura conhecida de todos nós mudou a vida dele. Quando chegou a obra da Cora Coralina em minhas mãos, eu já fiquei assim surpreso pela simplicidade, pela humildade das poesias, dos poemas, e algo assim me chamou muita atenção, que foi a simplicidade dela. Tanto amou a história de Cora Coralina que decidiu seguir os passos da autora goiana e começou a escrever o próprio livro há 5 anos. O primeiro filho está prontinho para ser lançado em breve, graças a um projeto de incentivo do município. As Presepadas de Zé Nico têm 13 causos caipiras. Como diz Cora Coralina, busque sempre alcançar seus sonhos e não desistir, mesmo quando todos dizem que é impossível. Hora da nossa imagem do dia, que é de uma imprudência, gente, sem tamanho no trânsito no centro ali de Rio Verde. O motorista dirigiu em alta velocidade e ainda filmou e, se não bastasse, postou tudo nas redes sociais. O motorista dirigiu pela Avenida Presidente Vargas, que é a principal de Rio Verde. E ele estava ali sempre acima de 130 km por hora, vê se dá para acreditar. Teve um momento aí que passou dos 140 km também. Essa velocidade aí nessa via permitida é de 50 km por hora. A Polícia Civil identificou e ouviu o motorista, que tem 19 anos. No depoimento, ele disse que é jovem, que comprou o carro, que estava feliz ali na hora e não pensou nas consequências. Segundo a Polícia Civil, esse motorista foi autuado por direção perigosa. Demais, né? Para você de casa, uma ótima noite. Hoje com imagens da BR-060 em